Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, eu não sei você, mas eu já fui abençoado até aqui nesse culto. Um tempo muito especial, um tempo onde nós já fomos ministrados, mas tem mais um pouquinho. Nós vamos acompanhar agora a nossa última mensagem, né, da nossa série de mensagens aí de 2024, com esse tema nosso de ano da palavra, ano da oração. Nós, ao longo de 2024, nós nos cultos de domingos à noite, nós estudamos todo o Novo Testamento, passamos livro por livro, estamos finalizando com Apocalipse nesse mês de dezembro. E na nossa IBD nós passamos por todo o Antigo Testamento. Então, vimos a Bíblia toda como igreja nesse ano de 2024. E vamos finalizar, é claro, com o último capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia para acompanhar aí a nossa última mensagem dessa série. Essa série chama-se A Única Esperança. Quando a gente começou essa série em dezembro, falando de Apocalipse, nós colocamos, de certa maneira, né, o foco ou o direcionamento para essa série, não nos eventos escatológicos que Apocalipse traz, naquela monte de imagens e figuras, né, que muitas vezes é difícil de compreender, mas nós colocamos e direcionamos para o grande propósito que Apocalipse nos traz, que é a esperança da volta de Cristo Jesus. Apocalipse fala disso. Apocalipse precisa gerar no meu e no seu coração essa convicção e essa esperança de que Jesus vai voltar e de que reinaremos com Ele. E o tema dessa última mensagem é a convicção dos santos. Como eu e você precisamos viver com convicção por aquilo que o Senhor fez e continuará fazendo, e a convicção de que nós vamos estar com Ele, reinando com Ele. Então, a convicção dos santos. Esse é o nosso tema dessa noite, né? Nós vimos aí, então, desde o comecinho, nós falamos sobre essa razão da nossa esperança. Nós falamos nos últimos dois cultos, né? Os últimos dois domingos, não domingo passado, que foi celebração de Natal, mas os dois últimos temas dessa série, nós falamos sobre estarmos preparados para o encontro, usamos a Apocalipse 2 e 3, falamos das cartas às 7 igrejas do Apocalipse, e como aqueles alertas que o Senhor nos traz ali para cada uma daquelas igrejas, dizendo: olha, eu conheço as suas obras. Nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo, preparados para esse encontro que move essa esperança no meu e no seu coração. E nós vamos ver nessa noite esse enfoque, né, no estarmos convictos disso. Uma coisa é nós conhecermos, sabermos que Jesus vai voltar. Outra coisa é vivermos de fato sob essa convicção, sobre essa afirmação de fé. E nessa caminhada nós precisamos estar alertas a esse chamado de Jesus para nós, de conhecer as minhas obras e as tuas obras. E a pergunta que eu quero fazer para começar essa mensagem é: as tuas obras de fato refletem naturalmente a sua convicção de vida e a sua convicção de fé em Cristo Jesus? Você já parou para pensar nisso? As atividades que você faz, a maneira como você vive a sua vida, reflete de fato a convicção pela qual você diz que vive? Porque uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu vivo de fato. Eu quero ler um texto para vocês que a gente vai usar de base para fazer essa introdução. Apocalipse 22, versículo 6, vai aparecer aí para você, né, na projeção, e para quem está na transmissão também. O texto está dizendo assim: o anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, mais uma vez, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela fala conosco e nós queremos estar sensíveis à voz do Senhor nessa noite. Que teu Santo Espírito possa agir com liberdade nas nossas mentes, nos nossos corações, trazendo convicção e gerando convicção das verdades da tua palavra para as nossas vidas. E assim nós oramos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E esse texto traz exatamente isso. Afirma que essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Você já parou para pensar
nesse movimento todo que Apocalipse traz, nos apresentando e nos mostrando o que vai acontecer com a volta de Jesus. Quando você olha para esse texto, quando você olha para o que Apocalipse traz, você de fato compreende isso como verdade. Eu não estou aqui querendo falar para que você possa olhar para aquilo tudo, e nós já falamos isso no começo dessa série, dessas figuras, das imagens que aparecem e das controvérsias que podem ter sobre elas, mas eu estou falando da essência. Jesus vai voltar, e essa palavra, ela é verdadeira, ela é digna de confiança, e isso precisa gerar uma convicção no meu e no seu coração, diante de tudo que esse livro nos traz, diante de tudo que esse livro de revelação nos traz. O que precisa ficar no meu e no seu coração é essa convicção, essa certeza de que Jesus vai voltar. E eu e você precisamos, de fato, estarmos preparados para essa volta. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Números 23, 19, o texto nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Eu e você precisamos estar muito atentos ao que as palavras desse livro estão dizendo para mim e para você. Não podemos viver de maneira a desprezar ou a ignorar o que esse livro traz. Mas muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós vamos vivendo, vamos levando a vida, e a rotina acaba tirando da nossa mente, tirando do nosso coração esse olhar para a palavra de Deus, e nós precisamos então desenvolver atitudes que vão fortalecer essa nossa convicção de fé, essa nossa convicção nas verdades que esse livro, que essa palavra nos traz. Eu quero tratar alguns pontos com você nessa noite sobre essa atitude de convicção, e a primeira delas é que nós precisamos guardar as palavras de Cristo. Essas palavras precisam ser guardadas no meu e no seu coração. O versículo 7 do capítulo 22 diz assim: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Para viver em convicção, eu preciso então guardar de fato essas palavras. E guardar é muito mais do que meramente conhecer. Guardar e manter viva essa convicção é muito mais do que trazer à minha mente, ter essas palavras decoradas. Precisa gerar uma mudança no meu coração. Porque se for só de mente, não vai promover transformação, não vai promover mudança na minha vida. A gente já lê lá em Salmo, versículo 1, Salmo 1, né? Salmo capítulo 1, versículo 2, se eu não me engano, 1 e 2. Vai dizer lá: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer no quê? Na lei do Senhor. E o que faz? E nessa lei, só conhece? Não, nessa lei, medita dia e noite. Para guardar essa palavra é mais do que simplesmente conhecer, mais do que simplesmente ler todos os dias. E se você está no clube da leitura, se já está terminando mais uma vez a leitura da Bíblia toda. Sabia que poucas pessoas leem a Bíblia toda em um ano? Talvez poucas pessoas já leram a Bíblia toda ao longo da vida toda. Lê um texto aqui, lê outro texto ali, faz um movimento de leitura, mas sistematicamente são poucos. Nosso objetivo e nosso movimento como igreja é que você seja incentivado a ler a Bíblia toda, todos os anos. Quanto mais você se dedicar a essa leitura, mais ela vai fazer diferença para você. Mas é mais do que simplesmente ler para você dizer que leu, para você ter um conhecimento. É para que esse conhecimento possa produzir transformação e você possa de fato guardar essas palavras. Quando eu guardo as palavras desse livro da lei, quando eu guardo as palavras de Cristo, quando eu vou fazer uma escolha, quando eu vou tomar uma atitude, quando eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu não vou simplesmente escolher por aquilo que eu acho que precisa acontecer. Eu vou tomar essa decisão porque a palavra do Senhor me direciona. Eu vou conduzir a minha vida porque eu guardo essas palavras de Cristo. E quando ele diz, olha, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro.
Você quer ser feliz? Então guarde de fato as palavras do Senhor. Use as ferramentas que você tem para que isso possa produzir na sua vida. Eu encontrei um videozinho na internet e eu quis trazer para mostrar para você. Tem uma coisa que a gente hoje usa com muita frequência, que é o celular, não é? Todo mundo tem um celular e raramente você está sem o seu celular por perto, não é verdade? Você acorda com a campainha do celular. Para dormir, você coloca uma musiquinha no celular para te dar um soninho. Para mandar mensagem, para ir no banco, para fazer, você faz tudo pelo celular. E é uma ferramenta que Deus te dá. Esse videozinho mostra um pouquinho de... E se a gente usasse a Bíblia como usa o celular? É bem curtinho, você vai acompanhar ele aí rapidinho. Como seria se você usasse a Bíblia como você usa o seu celular? Ô menino, sai dessa Bíblia. É o dia todo nessa Bíblia. Para pelo menos para comer. Ei, a gente veio aqui para assistir o filme ou para vocês ficarem lendo a Bíblia? Dá para parar? E a gente, bora conversar um pouquinho. Você vai ficar direto o tempo todo na Bíblia? Eita, esqueci minha Bíblia. Comer, está com a Bíblia ali do lado. Ao encontrar com os amigos, está naquela rodinha de amigos ali, lá na lanchonete. Não é assim que acontece? Com o celular na mão. E se fosse a sua Bíblia? Nosso objetivo e o que precisa estar na minha mente, na sua mente, é que nós precisamos dar a importância que a palavra de Deus tem para a minha e para a sua vida. A gente não está falando aqui de você agora sair com ela debaixo do braço todos os dias, toda hora, não é isso. Esse videozinho mostra de maneira engraçada até, como a gente muitas vezes não dá o valor que esse livro tem que ter, que as palavras desse livro precisam ter na minha e na sua vida. E é verdade, você pode até estar com o celular, mas que tal se você tiver a Bíblia no seu celular, e ao invés de você estar na rede social enquanto está sentado, quando está com os amigos, você estivesse lendo um texto da palavra de Deus? Que tal? Use a ferramenta que Deus te dá. Essa é uma ferramenta maravilhosa. Você não precisa dizer que o celular e a tecnologia é do diabo. Não. Use para glorificar a Deus. Use para edificação sua. Use de maneira positiva. Compartilhe textos da palavra do Senhor. Medite nesses textos. Compartilhe nas suas redes sociais a palavra do Senhor. Mas a gente não faz isso. Porque de fato nós não temos guardado essas palavras. Nós temos apenas tido conhecimento delas. Mas elas não têm sido guardadas. Quando guardar no seu coração, você vai ver que essa palavra vai moldar o seu comportamento, vai moldar as suas escolhas, vai moldar o seu padrão de relacionamentos, inclusive. E isso vai produzir ainda mais convicção de fé em você. Mais convicção de que essa palavra é verdadeira e transforma a sua vida. Então, o primeiro ponto, uma primeira atitude é: guarde a palavra de Cristo no seu coração e nas suas atitudes. Mas tem uma segunda atitude que nós podemos encontrar nesse capítulo 22 de Apocalipse, que é anunciar as palavras de Cristo. A primeira é guardar, e a segunda é anunciar as palavras de Cristo. Versículo 10, o texto diz assim: então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. A convicção de guardar e de viver a palavra de Deus, de viver a palavra de Cristo, de viver essa revelação, de viver essa expectativa da volta de Cristo, que deve mover a minha esperança, precisa produzir no meu coração e despertar o meu coração para um senso de urgência, para anunciar também essa palavra. Eu não guardo só para mim. Eu não tenho só para mim, agora eu já sou salvo, já está tudo certo. Não. Ele está voltando. Ele está vindo para buscar a mim e a você. E quantas pessoas perto de você ainda precisam conhecer deste evangelho?
Quantas pessoas perto de você ainda precisam experimentar a mesma transformação que você já experimentou porque você creu nessa palavra de Cristo? Então, não cele as palavras da profecia desse livro, ou seja, anuncie, compartilhe com as pessoas, compartilhe com quem está perto de você, nas suas conversas talvez com seus amigos, nas suas conversas em família. Quanto de Jesus você tem colocado nessas conversas? Agora, nessa época do ano, quando a gente vai se reunir, todas as famílias se reúnem para celebrar, já vem se reunindo desde o Natal, né? Celebrando o nascimento de Jesus, a gente fala muito de Jesus no Natal, mas e no Ano Novo? Qual vai ser o tema à mesa no almoço de Ano Novo? E nesse novo ano que se inicia? Nos seus encontros em casa, nas suas reuniões familiares, nos encontros com os amigos, qual vai ser o lugar de Jesus nas suas conversas? O quanto de Jesus você vai compartilhar? O quanto você vai anunciar das verdades? A ideia não é você ser aquele crente chato, que não fala de mais nada. Não é isso. Mas é você aproveitar todas as oportunidades. É você aproveitar todos os momentos que você tem para poder compartilhar do que Jesus fez na sua vida. Quantas vezes você já compartilhou a sua experiência pessoal com Jesus? O quanto Jesus transformou da sua vida? O quanto da sua conduta foi mudada? Quanto as pessoas percebem quando se encontram com você? Pessoas que talvez você não vê há alguns anos. E de repente vocês se encontram e começam a conversar. O quanto elas vão perceber da presença de Jesus nessa conversa? Ou elas vão te ver ainda como te viam há 10, 15 anos atrás? Você não vai ter mudado nada no seu padrão de comportamento. Nós precisamos anunciar Jesus. A minha convicção de fé, a minha convicção de vida, precisa mudar a minha conduta, precisa produzir em mim esse senso de urgência. Precisa transformar a minha mente e o meu coração para aproveitar as oportunidades. Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12, que nós temos que ter a nossa mente transformada, renovada. A nossa conduta precisa ser ajustada. Eu preciso agora permitir que a palavra de Deus preencha o meu coração e que ela transborde de mim. Que ela transborde através daquilo que eu falo, que eu anuncio. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você compartilhou o seu testemunho de vida com alguém? Ao longo desse ano de 2024, às quartas-feiras à noite, nós fizemos um estudo chamado Vida Discipular. 4 módulos que vão falar, que trouxeram para nós temas, né, os temas dos módulos eram viver discipular, o ser discipular, o viver discipular, o conviver discipular e o frutificar. Em todos esses módulos, em todos eles, nós falamos de uma palavra muito importante, que era intencionalidade. Eu preciso ser intencional nos meus relacionamentos. Eu preciso ser intencional naquilo que eu apresento sobre Jesus. E eu preciso ser intencional no anunciar Jesus. Quando eu não compartilho Jesus, na verdade eu estou demonstrando que a minha convicção de fé, de vida, não está firme nele. Eu até me encontro religiosamente, eu até digo que sou de Jesus, até digo que já entreguei minha vida para Jesus, mas quando eu não compartilho Jesus, será que eu estou de fato vivendo uma convicção de fé genuína? Se Jesus é tão importante para você, e se Jesus é o bem mais precioso que você tem, por que não compartilhar? Eu tenho certeza que quando você recebe algo que você gosta muito, ou quando algo muito especial acontece com você, você não vê a hora de encontrar com alguém para compartilhar aquilo. Quando uma coisa muito boa acontece com você, você não vê a hora de encontrar com o seu amigo, com o seu parente, com o seu esposo, com o seu filho, com o seu amigo, para poder dizer, olha, você não sabe o que aconteceu comigo essa semana. Olha que coisa especial que aconteceu comigo. Mas com Jesus não. Eu digo que Jesus é especial, que Ele é o melhor que eu tenho, mas eu não compartilho com ninguém. Fica só para mim. Nós precisamos aprender a compartilhar. E as pessoas precisam ouvir desse Jesus.
Romanos capítulo 10, a palavra de Deus, que é registrada lá por meio do apóstolo Paulo, nos vai dizer o seguinte, versículos 13 em diante, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o texto continua dizendo o seguinte: como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Eu e você precisamos ter belos pés. Eu e você precisamos ter um caminhar belo diante do Senhor. Um caminhar de quem anuncia, de quem compartilha Jesus. Porque essa é uma atitude de convicção de fé. Que essa atitude possa fazer parte da sua vida. Possa fazer parte do seu jeito de viver. Que você possa compreender, então, que você precisa guardar a palavra de Cristo. Mas você também precisa anunciar a palavra de Cristo. E nesse movimento nós vamos aprender a terceira atitude que esse capítulo 22 de Apocalipse nos traz. Atitudes que vão produzir convicção de fé, de vida. Nós precisamos guardar, nós precisamos anunciar, mas nós precisamos viver pelas palavras de Cristo. Versículos 11 e 13 desse capítulo 22 diz o seguinte: continue injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quais têm sido as suas práticas cotidianas? Aquilo que você vive no dia a dia, de fato, você vive pelas palavras de Cristo? A sua maneira de viver revela a convicção que você tem em Cristo Jesus? A sua convicção não é evidenciada pelo que você diz que acredita, mas pelas ações que você pratica. Eu vou ler de novo essa frase, vai aparecer aí para você. A sua convicção não é evidenciada pelo que você diz que acredita, mas pelas ações que você pratica. Não é o que você diz que mostra o que você acredita, mas é o que as pessoas estão vendo na sua maneira de viver, que vai mostrar o que você de fato acredita. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver essas exortações de nós vivermos a palavra na prática, de nós vivermos uma fé que vai transbordar em ações de graça. Nós vemos aquelas, lá no Antigo Testamento, nós vemos orientações que você não tinha que conhecer a lei, mas você tinha que praticar a essência do que a lei sempre indicou para você praticar. Não era meramente conhecer. No Novo Testamento, Jesus já afirmou isso também. Se você ouvir a palavra dele e não colocar em prática, você é como aquele homem que construiu a casa na areia. Jesus, no Sermão do Monte, diz isso. A palavra de Deus, o tempo todo, vai trazer orientações e exortações a mim e a você, que precisam nos levar a ter uma transformação de vida e uma transformação da nossa maneira de viver. Não só no seu conhecimento. Em Efésios capítulos 4 e 5, a palavra de Deus vai trazer também muitas orientações de nos ensinar a nossa maneira de ver, de como devemos agir, como devemos nos comportar e como a nossa convicção em Cristo deve ser evidenciada. Mas os versículos 8 a 11 diz o seguinte para nós: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Não pratiquem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz.
A sua maneira de viver não pode ser como você vivia no passado, antes de conhecer Jesus. As pessoas precisam olhar para você e ver que há algo diferente. Você precisa brilhar e viver como filho da luz, com a presença de Jesus, com a presença da palavra de Jesus. Muitas vezes, infelizmente, muitos cristãos, passam a vida inteira dentro da igreja, mas nunca tiveram de fato as suas vidas transformadas. Muitos de nós vivem a vida inteira dentro da igreja, mas continuam vivendo as suas vidas sem terem sido de fato transformados pelo Senhor. Houve um convencimento sobre a ação de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo. Houve um convencimento sobre a obra redentora de Cristo, mas nunca se converteram de fato, porque as suas obras continuam sendo as mesmas. É verdade. Quem convence a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E é verdade, ele convence você. Mas se você não decidir se converter a esse convencimento, não vai ter transformação de vida. Por isso que Jesus já nos alertou que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos tantas coisas. O que a palavra de Deus diz que Jesus vai dizer para eles? Eu não os conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Cuidado. Conhecer, saber, crer, sem ter transformação de vida, não vai levar você para a eternidade com Cristo. Jesus está voltando, existe um encontro que vai acontecer entre você e Jesus. O que você vai mostrar? O que você vai apresentar? O versículo 12 diz para nós exatamente isso. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Jesus não está dizendo: olha, eu vou retribuir a cada um de acordo com o que você falou para as pessoas. Não. Você precisa ter a sua vida transformada, de acordo com o que você fez, você vai ser, ou você vai receber a retribuição do Senhor Jesus. Eu coloquei algumas frases para que a gente possa compreender que convicção convicção sem ação é comparado a uma fé sem obras. É morta. Convicção sem ação pode ser simplesmente uma distração. Convicção sem ação pode inclusive gerar frustração. Convicção sem ação pode ser mera ilusão. Mas convicção verdadeira é refletida em ações práticas da palavra de Deus. O quanto de prática da palavra tem na sua maneira de viver? Jesus está chamando você para uma vida verdadeiramente nova e verdadeiramente transformada pela palavra. Essa palavra é verdadeira e digna de confiança. Você precisa viver por essa palavra. Infelizmente, muitos de nós estão vivendo muito mais pelo que as pessoas por aí dizem, pelo que a internet diz, pelo que os grandes gurus do conhecimento dizem, pelo que os grandes filósofos e experientes de vida dizem, mas vivendo muito pouco pelo que a palavra de Deus diz. Eu já disse e vou repetir sempre, você vai sempre me ouvir dizendo isso. Não viva pelo que eu estou dizendo para você, como seu pastor. Viva pelo que a palavra de Deus está dizendo. Tudo que foi ensinado desse púlpito, você precisa checar com a palavra de Deus. Porque eu também sou humano, eu também sou falho. É a palavra de Deus que tem que ser viva em você. Eu tenho uma responsabilidade muito grande como seu líder, como seu pastor, de ensinar o que essa palavra diz, e eu vou ser cobrado por isso. Jesus vai me cobrar pela minha influência sobre vocês. Mas você não vai poder chegar para ele e ter desculpa de que, foi o pastor Wellington que ensinou, e aí eu vivi o que ele falou. Você não vai poder dizer isso. Jesus vai dizer para você: você tinha a palavra, por que você não viveu por ela? É essa palavra que é verdadeira e digna de confiança. Ele vai voltar. A nossa grande esperança é que ele vai voltar.
E Jesus deseja encontrar você vivendo completamente essas verdades da palavra de Deus. Vivendo completamente pelas verdades que vai produzir de fato a única e verdadeira esperança no seu coração, que é estar com Cristo. Não se iluda. Não se iluda com práticas religiosas. A sua convicção precisa estar baseada e fundamentada totalmente nas palavras de Cristo e nada mais. E nada além disso. Não ouça ninguém que vai com um discurso muito lindo, um discurso muito bonito, te ensinar uma outra maneira de viver. É só a prática verdadeira da palavra e da palavra de Cristo é que vai produzir convicção genuína no seu coração. Tudo mais vai produzir frustração, porque não vai preencher o que você precisa. Somente a palavra de Cristo vai preencher tudo o que você precisa. E nós vamos concluir essa mensagem lendo os últimos versículos desse capítulo. Os versículos 16 até o versículo 21. E eu tenho aprendido que nada é melhor do que a palavra de Deus para falar no meu e no seu coração. Eu poderia elaborar aqui uma frase muito bonita para a gente finalizar esse culto. Para a gente aplicar essa mensagem no meu e no seu coração. Mas eu quero que seja a própria palavra, vivendo e sendo aplicada dentro do meu e do seu coração. Então acompanhe comigo, se você tiver sua Bíblia, leia aí. Se concentre nessa leitura agora, não deixe nada atrapalhar você. Versículo 16 em diante do capítulo 22, os últimos versos da minha e da sua Bíblia, dizem o seguinte: Eu sou Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Eu quero destacar algo importante que Jesus diz nesse texto. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. O que Jesus está dizendo para você é: vem. Venha. Viva na convicção de que eu estou voltando para te buscar. Aguarde com convicção o momento de se encontrar comigo. Aguarde com convicção o momento onde eu quero dizer e relatar que o seu nome está lá no livro da vida, mas cuidado, não se deixe enganar. Cuidado. Não deixe que nada tire você da atenção. Não deixe que nenhum ensino distorcido, nem menos, nem mais do que essa palavra ensina, possa tirar você. Porque o texto está sendo muito claro. O texto é muito claro para mim e para você. É palavra de Deus para mim e para você. O que Jesus está dizendo é: vem. E o que nós temos que dizer é: vem também, Senhor. Estamos prontos para te receber. Vem, Jesus. Nosso maior anseio, nós cantamos isso, nosso maior anseio é te conhecer. Nosso maior desejo é estar contigo. Vem, Senhor Jesus. Nós estamos te aguardando. Essa é a minha e a sua convicção de fé. Amém?